Olá, tudo bem? O meu nome é Arthur Marinho, sou professor de filosofia e hoje nós vamos discutir um pouco metodologia filosófica, o que é, como se faz e algumas possibilidades. Lembro que é apenas uma introdução a respeito desse tema e desta área que vamos desenvolver com mais afinco e com mais detalhes mais à frente, tudo bem? Peço que você fique conosco, né, até o fim deste vídeo. O que é a metodologia filosófica? A metodologia filosófica, ela está relacionada com a cultura filosófica, ou seja, há um processo em que metodologia e cultura filosófica se relacionam de modo de que, relacionada nestes processos, né, nós estamos diante de alguma reflexão, de alguma possibilidade de, de discurso, ou construção de discurso filosófico. Então, quando nós discutimos o que é metodologia filosófica, é importante nós termos em mente que, para alguma pessoa compreender, né, e ter consciência, né, do método de estudo, de leitura e de compreensão de um texto filosófico, ela deve ter em mente que existe todo um contexto, né, em que surge uma obra filosófica, em que surgem os interlocutores dos filósofos. Então, o que eu quero dizer é que é uma relação entre metodologia filosófica e cultura filosófica. Assim, metodologia filosófica, ela não é simplesmente o conhecimento dos conjuntos de técnicas que deveriam ser aplicadas e assimiladas para obter apenas bons resultados nos processos avaliativos. Né? A metodologia filosófica, ela não é apenas técnicas ou instrumentalização de técnicas para se obter bons resultados em processos avaliativos. Neste sentido, também metodologia filosófica não é uma habilidade dada desde ao nascer. A metodologia filosófica são métodos compreendidos e operacionais no ato do filosofar. Então, a metodologia filosófica ela é importantíssima dentro da cultura filosófica, mas nós não podemos reduzir a instrumentalização de técnicas e habilidades, né, com que a pessoa possa nascer. Ao contrário, conhecer a metodologia filosófica, conhecer as técnicas de metodologias filosóficas significa que o método filosófico surge dentro de um contexto, dentro de uma cultura, né, dentro de todo uma comunidade discursiva, né? Então, por isso que metodologia filosófica não é apenas um conjunto de técnicas. Também é importante dizer que a metodologia filosófica não é apenas uma teoria, antes é uma prática. Onde é que surge essa prática? Essa prática, ela surge diante de um contexto. Essa prática, ela surge diante de um texto. Dito isso, a cultura filosófica, né, é uma cultura em que passaram muitos filósofos, muitos interlocutores, em que houveram muitos debates. Aí nós temos uma cultura. A metodologia filosófica, ela se debruça dentro dessa cultura em que vai ser configurada não apenas como uma teoria, mas antes a metodologia filosófica é uma prática, é um contato, é um encontro com os textos. Por isso que metodologia filosófica é o próprio ato de filosofar. É uma concepção filosófica da filosofia. Dito isso,
O método filosófico, ele tem uma lógica. Portanto, não é um processo aleatório. E aí eu quero dizer o seguinte: claro que há estratégias, né, para o método filosófico, técnicas, mas o método ele é um processo rigoroso, lógico e rígido. Neste sentido, esta concepção filosófica da filosofia, né, pressupõe técnicas e, além disso, se configura como um conjunto de práticas. Assim, a filosofia, ela é uma atividade que se afasta das discussões irrefletidas. Por isso, comumente, dentro da comunidade filosófica, a metodologia científica é entendida como uma atividade do espírito, ou seja, é uma atividade que não está presa à materialidade. Ao contrário, um texto filosófico, né, ele tem uma intencionalidade, ele tem um significado, um sentido, uma referência, em que se faz dentro de uma comunidade filosófica, em que se constrói, se organiza, é, desfaz, refaz a forma como o conceito é posto. Neste sentido, todo contexto filosófico dentro da comunidade filosófica é um conceito contextualizado, situalizado dentro desta comunidade discursiva, né, filosoficamente. Então, a metodologia filosófica, ela não está preocupada com técnicas, mas ela está preocupada com os elementos que vêm junto com a materialidade. Ou seja, a metodologia filosófica, ela tem uma atenção especial com o texto, mas ela se preocupa com as possibilidades de interpretação e de significação com que aquele texto possa ter. Então, nesse contexto, né, em que a metodologia filosófica ela é uma atividade do espírito, né, há um desvio do concreto, né? Há uma saída do concreto, da materialidade, que é o texto, né? Mesmo estando preso dentro de um texto filosófico, porque vejam, o texto filosófico, que é um texto que trabalha com conceitos, permite várias interpretações. Mas um texto filosófico, ele não permite qualquer interpretação a respeito dos conceitos que estão postos. Então, o que a gente pode dizer é que, neste sentido, a metodologia filosófica é uma atividade que se propõe enquanto atividade do espírito, mas também há uma tentativa, né, um desvio de saída do concreto para formular questões diferentes em suas articulações dentro do discurso filosófico, né? Dentro das organizações e articulações do discurso filosófico. Então, é importante quando nós estamos atentos, né, com a metodologia de um texto filosófico, com os seguintes aspectos, né? A metodologia, enquanto ato de filosofar, a metodologia filosófica, né, ela está preocupada com a filosofia enquanto ato, enquanto ação, ação que surge diante do texto, mesmo sem estar fixa, né, a essa materialidade. A metodologia, ela extrapola a materialidade do texto, e neste sentido, o que a gente está fazendo e que nós concluímos é que metodologia filosófica é o filosofar. Então, nós estamos fazendo uma filosofia, né, a respeito das possibilidades de compreensão, de interpretação, de percepção de um texto de filosofia.
Então, a filosofia, né, diante de um texto, ela possui algumas relações, ela nos leva a algumas relações que são importantes nós dominarmos essas relações. Uma delas é aprender a ler o texto. Outra é a possibilidade de explicar o texto. E, por fim, e não menos importante, a possibilidade de comentar o texto. Então, diante de um texto filosófico, né, a metodologia filosófica propõe o confronto de raciocínio. Propõe, além disso, né, construção de hipóteses, organização das premissas e levantamento de todas as consequências e explicações levantadas pelas assertivas e proposições postas dentro de um texto filosófico. Então, a metodologia filosófica, ela é de fundamental importância, porque ela nos coloca a autonomia intelectual como baluarte, a autonomia intelectual como o norteador desta área que é metodologia filosófica. Por isso que a metodologia filosófica, ela não é apenas aplicação de técnicas, como eu já vinha dizendo. Antes, a metodologia filosófica uma aplicação de técnicas a problemas filosóficos que não são do âmbito da concretude, né, que não são do âmbito da materialidade, mas são do âmbito conceitual, mas são do âmbito discursivo, argumentativo, e neste sentido, nós ressignificamos o que é materialidade, né? É a materialidade do texto filosófico. O conceito, ele não está preso a um filósofo, né? Por isso que um filósofo, ele vai pegar aquele conceito dentro do seu contexto, entendê-lo dentro daquele contexto, mas entender que aquele conceito também pode ser entendido dentro de outros e novos contextos e pode ser readaptado a outras e novas situações. Então, quando nós nos preocupamos com a metodologia filosófica, nós estamos preocupados com aquele conceito dentro de contextos determinados, dentro de situações precisas e organizadas, né? E aí que a metodologia ela aparece como uma ciência, como uma percepção e atuação que se dá através de aplicação de técnicas a problemas filosóficos. Se tem algo que é concreto, se tem algo que é material, né, são os problemas filosóficos, né, que surgem dentro dos seus contextos. Então, aprender filosofia, né, aprender metodologia filosófica, não é apenas aprender técnicas. Ao contrário, né, por meio da filosofia que há o desenvolvimento do raciocínio. Sendo assim, filosofar é pressupor uma filosofia anterior e com ela, né, se estabelece novos pressupostos. Com isso, há o movimento, né, da filosofia. Então, quando nós vamos comentar, quando nós vamos ler, quando nós vamos interpretar, quando nós vamos compreender, entender um texto filosófico, é importante nós entendermos que nós já estamos fazendo uma filosofia da filosofia. Nós já estamos atualizando, nós já estamos dando vida, nós já estamos dando espírito àquela filosofia, né? Porque nós estamos dando um movimento, nós estamos dando, né, um novo significado, ressignificando aquele texto, né? E essa ressignificação, ela não está presa apenas no texto, mas ela está também em dependência daquele que se propõe
a estabelecer novas definições e novos pressupostos, né, dentro de um problema, né, filosófico. Então, quando nós vamos entender um determinado conceito filosófico, quando nós vamos entender determinado filósofo, né, que escreve uma obra conceitual e filosófica, né, de peso, digamos assim, né, a gente deve entender, muitas vezes, que aquela obra ela aparece, né, dentro de um contexto. E daí que é importante a história da filosofia, contextualizar uma obra filosófica dentro do seu contexto, né? Mas o que é importante nós dizermos é que a história da filosofia ela nos coloca em pensamentos vivos que estão em ação, né? Em movimento, né? Neste sentido, nós somos levados a refletir, né, e nos questionarmos o que é um texto filosófico. Quando nós nos colocamos esta questão, quando nós levantamos essa provocação, é importante fazer algumas considerações. A primeira é a respeito da necessidade de articulação com o texto, né? Um texto que tem o seu contexto, um texto que tem seus interlocutores, um texto que é possível fazer algumas inferências, mas nem todas as inferências são possíveis dentro daquele texto, não é? Então, o texto filosófico é como uma estrada, né, da cultura filosófica em que a gente pode trilhar quando nós nos debruçamos a respeito de determinado problema. Então, o texto. E aí a gente traz aquela questão que existe um texto que é escrito, mas também existe um texto que é oral, né? Uma fala, uma palestra, um curso, uma aula, é um texto, mas sim um texto oral. Então, o texto filosófico, tanto escrito como oral, né? Ele está relacionado, ele se configura como conhecimento filosófico, e esse conhecimento filosófico, ele está dentro da cultura filosófica, e esta cultura filosófica, ela aparece, ela é sintetizada, organizada dentro de uma história da filosofia. Então, nesse sentido, todo texto ele é situado, todo conhecimento filosófico é contextualizado dentro da cultura, e o que a gente pode também dizer é que a história da filosofia ela é fundamental, né, para com que possamos compreender determinado contexto, determinada obra, né? Então, é importante a gente dizer que a história da filosofia ela é muito importante. Contudo, a gente não pode ficar dependente, a gente não pode ficar em situação de é, reduzir a filosofia a uma história da filosofia, né? A filosofia, ela trabalha com conceitos, né? E conceitos, eles estão vivos, né? Estão em constante movimento, estão em constante ação, né? E materialização, né? Dentro de uma comunidade, né? Então, é importante a história da filosofia, mas a gente deve ter uma compreensão de que a história da filosofia, ela não abarca todos os problemas filosóficos, não é isso? Então, a respeito da presença da história da filosofia, é importante fazer algumas considerações. A primeira é que a história da filosofia, ela precisa ser filosófica. Ou seja, na história da filosofia deve haver o pensamento filosófico. Também, né, o conhecimento filosófico, ele não é um conhecimento ordinário, né? Então, por isso que a gente não pode reduzir a filosofia, a história da filosofia, porque o conhecimento filosófico não é um conhecimento ordinário. Quando eu falo ordinário, eu quero dizer um conhecimento que é do âmbito comum, né? O conhecimento filosófico é um conhecimento altamente especializado, altamente organizado, que tanto para você ler quanto para você
escrever, é preciso saber compreender as técnicas, é preciso compreender como se faz, né, um texto na área de filosofia, mas entender que esse texto de filosofia ele deve estar preso a uma significação, a uma interpretação, a uma compreensão textual, né? E estas características que estabelecem a especificidade de um texto filosófico, né? Então, talvez, dito isso, né, não seja possível se aprender a filosofia, né? Mas a metodologia filosófica, ela nos coloca a compreensão, ela nos coloca a possibilidade de que é possível, sim, aprender a filosofar. Outra possibilidade, né, é entender o pensamento, que o pensamento filosófico, né, ele ocupa-se do pensamento filosófico. Ou seja, pensar, né, o que já é pensado é repensar, né, e repensar é sempre pensar. Repito, né, o pensamento filosófico ocupa-se do pensar, né? Então, pensar o que já é pensado, né, é repensar. E repensar é sempre pensar, né? Então, dito isto, né, é importante com que, através da metodologia filosófica, né, ela ganha destaque, ela ganha relevância, porque é possível retomar pensamentos, né? É possível retomar o pensamento que já foi pensado por outros, né? Então, pensar o pensamento que já foi pensado por outros é repensar. E repensar significa sempre pensar. Então, né, o que nós podemos ver é que a leitura ela está relacionada ao ato de pensar. A leitura de um texto filosófico é uma introdução ao pensamento. Dito isto, acreditamos que a metodologia filosófica ela tem um papel fundamental, né, para que possamos compreender de forma adequada, de forma lógica, racional, né, o pensamento, e a partir do que já foi pensado, construirmos um novo pensamento. Então, a metodologia filosófica é o filosofar. E é um filosofar sempre novo, é um filosofar sempre constante, é um filosofar sempre do atual, porque o conceito ele está preso sempre no atual momento, daquele que o interpreta. E sabendo disso, o pensamento filosófico, né, ele surge de forma que nos tira do senso comum, nos tira dos discursos, né, digamos que convencionais, né, e nos coloca no âmbito da reflexão, no âmbito da discussão, né, e da organização e das possibilidades de organização daquele discurso. Então, por isso que a metodologia filosófica ela é fundamental, né, para aqueles que são estudantes de filosofia, para aqueles que trabalham com a docência, para os profissionais de filosofia, né, que são requisitados nas diferentes áreas, né, inclusive do mercado de trabalho, né? A metodologia filosófica ela é importante porque ela nos coloca uma possibilidade muito importante para todos nós que nos preocupamos com o reto e adequado trato, né, dos conceitos filosóficos. E isto se dá através dos textos. Sabendo disso, né, o que nós podemos entender é que a metodologia filosófica ela é importante, é atual, ela trabalha com as possibilidades, né, de se
do indivíduo entender esse contexto. A metodologia filosófica, ela trabalha com aquilo que, de alguma forma, algum filósofo prendeu no tempo, né? Prendeu no tempo através do texto, mas trabalha com algo sempre novo. A cada vez que aquele texto ele é revisto, a cada vez que aquele texto é interpretado, a cada vez que aquele texto é ressignificado por todos aqueles que o leem. Então, dito isto, né, a metodologia filosófica, ela é sempre viva. Ela é sempre viva porque o conceito, ele sempre é atualizado. Ele é sempre vivo. Ele está em constante mudança. Porque quem o interpreta, que é um sujeito que está preso em outro contexto, em outra comunidade discursiva, às vezes, né, isso pode acontecer, né, esse outro, né, ele dá uma nova interpretação para aquele texto. Então, por isso que o texto e aqueles conceitos postos no texto são conceitos sempre novos. Então, a metodologia filosófica, ela nos coloca estas possibilidades de trabalhar com os textos, e aí a gente vê, por exemplo, é importante com que nós saibamos ler um texto de filosofia, né? Comentar um texto, interpretar um texto, né? Ressignificar aquele texto, né? E aí que nós vamos ver, né, que a metodologia filosófica, ela é o próprio ato de filosofar. Ela é o ofício de todos aqueles que se preocupam com a materialização, a organização, né, o espaço que um conceito ocupa ao ser interpretado, né, e a articulação com que esse conceito tem com os demais. E aí, só repetindo, mas que não que deve ser enfatizado aqui, é que a história da filosofia, ela é muito importante para se compreender um texto, né? Existe um enquadramento importante de uma obra, né, ao seu autor, ao seu contexto, né? As discussões que havia no tempo dela, em que ela foi elaborada, mas a gente não pode ficar preso à história da filosofia e não ficamos presos a partir do momento que reinterpretamos aquele contexto. Ora, o conceito de razão pura na crítica, né, da razão pura tinha um sentido, né, na crítica da razão pura. E é importante que todos aqueles que tentam compreender, analisar, né, o conceito de razão, de sensibilidade, de analítico, de sintético, né, que aparecem, digamos, na crítica da razão pura, e tendo que esse contexto ele surge dentro, né, de todo um cenário, de todo um debate que estava ocorrendo. Mas a cada momento que todos nós vamos ler a crítica da razão pura, aquele conceito se atualiza, né? Ou seja, a metodologia filosófica nos coloca sempre em constante movimento no ontem, né? Mas sempre nos leva ao aqui e agora, né? Então, por isso que é importante nós entendermos que, diante do texto, a gente deve saber lê-lo, o texto, mas também compreendê-lo, né, de uma forma adequada. Né? Até porque que a minha interpretação, ela não deve ser diferente da sua. Deve haver uma conformidade interpretativa. E aí que aparece a cultura filosófica. Então, a metodologia filosófica, ela surge dentro da cultura filosófica, né? Então, sabendo disso, né, nós temos os primeiros passos para nós pensarmos um texto de filosofia. Tudo bem?
Eu espero que tenham gostado, né? E daremos continuidade mais à frente neste tema. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de perguntar, participe e interaja conosco, tudo bem? Um abraço e até mais. Tchau.